Graças a Deus, irmãos, que o Senhor seja com você neste domingo, abençoando toda a sua vida, e nós estamos aqui para compartilhar com você a palavra de Deus e juntos sermos abençoados pelo Senhor. Mas vamos primeiramente orar ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, mil graças te rendemos pelo privilégio que nós temos de te conhecer, de ouvir a sua voz, que seja o seu Santo Espírito a falar com todos nós, seus filhos. Precisamos da sua direção. Como diz teu Filho amado Jesus, sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor Jesus, sem o Senhor meu Pai, nada podemos fazer. Então, por isso, precisamos que seja o Senhor a nos orientar como vencer catástrofes. Porque muitas catástrofes têm se abatido sobre o mundo e nós precisamos estar habilitados para vencer qualquer catástrofe, inclusive as familiares e individuais. Por isso, fala ao nosso coração, abre nossa mente para entender a tua verdade, nosso espírito para guardar a tua palavra e para praticá-la. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queremos falar nesta noite como vencer catástrofes. Hoje, o que se ouve no mundo inteiro é que o mundo está em crise. Está aí atravessando uma crise de saúde que trará como consequência uma crise econômico-financeira, que trará como consequência uma crise social. Então, isto é o que o mundo fala. E no Brasil não é diferente, é como se uma catástrofe terrível tivesse se abatido sobre o Brasil e que nós não temos condição de sair dela. Será que a Bíblia, o livro escrito pelas mãos de homens, mas inspirado pelo Senhor, nos orienta como vencer catástrofes? Na sua opinião, qual foi a maior catástrofe que se abateu sobre a humanidade? No século em que eu nasci, século passado, e que a maioria de vocês que me assistem também nasceram, no século XX, aconteceram duas grandes guerras mundiais que mataram milhões de pessoas. No início do século passado, houve a gripe espanhola, que matou milhões de pessoas também, matou mais gente do que a Primeira Guerra Mundial matou. Mais atrás, na Idade Média, houve a peste negra, que também matou milhões de pessoas. Já no próximo ao final do século passado, tsunamis, que mataram milhares de pessoas ali na costa da Índia, da Tailândia, e outro que se abateu sobre o Japão, causando mortes e prejuízos terríveis. Então, catástrofes têm se abatido sobre o mundo. Qual foi a pior delas? Sem dúvida, a pior catástrofe que se abateu sobre o mundo foi o dilúvio.
o dilúvio. A humanidade já se contava em milhões de pessoas e todos morreram, com exceção de Noé e sua família. 8 pessoas no total. Todos os demais seres humanos morreram e todos os animais que não estavam na arca que Noé construiu também morreram. Todos. Nenhuma catástrofe até hoje atingiu um nível de destruição tão grande. Disse o Senhor Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 34, que Deus somente fala conosco por intermédio de parábolas. Parábolas. O dilúvio. O que simboliza o dilúvio? É uma parábola que simboliza o que para nós? O dilúvio é o símbolo de um problema ou de uma situação de vida terrivelmente destrutivos, sem saída. É o símbolo de uma crise total. É o símbolo de uma desgraça de proporções ilimitadas capaz de vencer a todos. A nível individual, podemos citar algum exemplo de catástrofe assim. Uma AIDS em estado terminal, um câncer em estado terminal, uma situação de perigo de vida extremo, um casamento sem jeito, uma situação de pobreza sem esperança, um problema financeiro desesperador e outras situações como essa. São realmente exemplos de catástrofes a nível individual. A vitória de Noé sobre o dilúvio é o ensino de Deus para a vitória sobre as dificuldades consideradas sem solução. É um ensino para a vitória sobre as crises mais terríveis. Então, isso que foi escrito sobre o dilúvio é para nosso ensino, para nossa orientação. A vitória de Noé foi ainda mais do que isso. Do que Noé foi salvo? Não se precipite em responder, porque certamente você vai dizer, ele foi salvo do dilúvio. E eu pergunto, será? Veja o que diz a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Diz o seguinte: os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. O que está sendo dito aqui é que Noé foi salvo por meio da arca, foi salvo por meio da arca, através da água. E não salvo da água, mas através da água. Então, do que Noé foi salvo? Vamos voltar lá para Gênesis, no capítulo 6 de Gênesis. Diz assim, do verso 11 em diante: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida,
porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. O que temos aqui é que Noé foi salvo por meio das águas daquela geração perversa, daquela civilização cheia de imoralidade e cheia de violência, cheia de corrupção. A corrupção, a violência tinha atingido um nível que Deus não suportou mais. E então veio o juízo de Deus. E todos morreram, com exceção de Noé e sua família. Então não pense que o vírus Xing Ling é o seu inimigo, meu irmão. Ele é inimigo dos maus, mas não seu. Ele é instrumento de Deus para salvar você do julgamento que vem sobre aqueles que não têm Deus. Na hora que este problema chegou, o que aconteceu com os crentes? Começaram a buscar a Deus de todo o coração, começaram a orar realmente, começaram a estudar, a se dedicar à palavra de Deus, começaram a buscar a Deus de todo o coração. E o que é que acontece quando nós buscamos a Deus de todo o coração? Bênção sobre a nossa vida. Então, este bichinho veio e atinge aqueles que não têm Deus. Quanto a nós, é um meio para nos salvar, para nos libertar. E é isso que tem ocorrido, é só você verificar. Ainda, ontem, tomei conhecimento do falecimento de 3 pessoas que haviam deixado o caminho de Deus e morreram do vírus Xing Ling. Enquanto que aqueles que permaneceram firmes na fé, firmes na igreja, não foram atingidos pela doença, e os que foram, venceram com facilidade. O problema para eles foi como uma gripezinha. Não que seja uma gripezinha. Mas quando você tem Deus, o tratamento é diferenciado. E mais, o que aconteceu com Noé? Findo o dilúvio, a terra era inteirinha de Noé. Inteiramente de Noé. Então, a primeira pessoa a ser dono de toda a terra foi Adão. E a segunda foi Noé. Ele e sua família foram donos de toda a terra, com tudo que a terra possuía. Então, excetuando Deus, somente Adão e Noé reinaram sobre a terra inteira de forma absoluta. Noé tornou-se o dono de todo o ouro, de toda a prata, de todo o diamante que existia na terra. Portanto, o dilúvio foi uma tremenda bênção para Noé, porque o livrou daquela geração amaldiçoada. Então, irmãos,
vivendo para Deus, nós somos senhores das nossas circunstâncias. Mas quando nós desleixamos e começamos a viver para nós mesmos, e começamos a viver dentro dos princípios do império das trevas, princípios do egoísmo e os princípios do medo, o resultado é que sofremos junto com os perdidos. No entanto, Noé tomou atitudes em sua vida que o livraram de ser destruído pelo dilúvio. Da mesma maneira, temos que tomar atitudes em nossa vida de sermos também livrados do vírus chinês. Irmãos, por meio do dilúvio, por meio das crises, o Senhor acaba com a perversidade sobre a terra. No Brasil agora, os corruptos vão ser julgados. Eles saíram desesperados para abocanhar, por meio da corrupção, fatias do dinheiro público. E o que vai acontecer? Estão sendo descobertos. E na próxima eleição não serão eleitos se antes não forem afastados das suas funções governamentais. Por meio do dilúvio, por meio das crises, o Senhor acaba com os insubmissos, porque aqueles que são insubmissos começam a buscar a Deus, começam a se submeter a Deus e às autoridades que Deus coloca sobre eles. As pessoas, embaixo de graves crises, correm para Deus. Embaixo de catástrofes, correm para Deus. Por meio do dilúvio, por meio de catástrofes, de crises, o Senhor nos leva a adotar atitudes que nos conduzem a reinar sobre as nossas circunstâncias. Corrigimos a vida e o nosso destino é corrigido também. Quando a crise braba chega com o crente diz, sabe de uma coisa? Eu vou ter que me consertar com Deus. Eu vou fazer toda a vontade de Deus daqui para frente, para eu não cair nesta desgraça e nem vir a passar por outra desgraça semelhante. Eu quero mostrar a você, amado irmão, irmã, conforme me ajude o Espírito Santo, quais foram as atitudes tomadas por Noé para vencer o dilúvio, depois que o dilúvio chegou. Quem sabe não temos irmãos atravessando crises brabas em suas vidas. Se isso é assim com você, então eu vou mostrar para você 8 passos que Noé nos ensina para vencer a crise. Portanto, se você adotar essas atitudes de Noé, você não somente vencerá esta e outras crises, mas também ficará livre para sempre de qualquer crise. Então vamos ver. Primeiro passo para vencer a crise e ficar livre dela para sempre. Está com seu lápis e papel na mão, querido? Primeiro passo para vencer a crise e ficar livre dela para sempre. Construa uma nova mentalidade com base na palavra de Deus. Onde é que Noé nos ensina isso? Noé construiu uma arca e se abrigou nela. A arca é um símbolo do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. Quando você se abriga na palavra de Deus, você se abriga em Jesus. A palavra arca no hebraico é tevá. Essa mesma palavra tevá
tanto significa na língua portuguesa arca, como significa letra. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, está escrito: porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Ou seja, até mesmo a palavra de Deus, se você for aprendê-la meramente, de forma intelectual, sem a ajuda do Espírito Santo, sem o Espírito Santo para lhe orientar, ela matará você ao invés de edificar. Porque quem nos edifica é o Espírito Santo inspirando a palavra de Deus. Portanto, Noé se abrigou na palavra de Deus. Deus disse para ele: constrói uma arca, procede assim, assim e assado. E Noé fez exatamente como Deus determinou. Ele se abrigou na palavra de Deus e por isso foi salvo. Quando é que você se abriga na palavra? Quando você procura conhecê-la, quando você a conhece e nela confia. Porque também não adianta só conhecer sem confiar. Porque se você conhece e não confia, você está chamando para Deus de mentiroso. Daí que você precisa confiar na santa palavra de Deus. E na hora em que confia na palavra de Deus, ela vai moldar a sua forma de falar, a sua forma de pensar. E quando o nosso pensamento é moldado pela palavra de Deus, que é também o pensamento de Deus, a consequência natural é que passamos a falar e a agir conforme a palavra de Deus. Uma pessoa que pensa, fala e age conforme a palavra de Deus é uma pessoa que formou sua mentalidade pela palavra de Deus. Essa pessoa está abrigada na arca e o dilúvio não a pode atingir. O problema pode estar brabo, mas essa pessoa não é destruída e nem atingida pelo problema, porque ela está abrigada na palavra, ela está defendida pela palavra. O mundo tem uma forma de pensar inteiramente diferente da forma de pensar de Deus que está expressa na Bíblia. Quando nós mudamos a nossa mentalidade mundana para a forma de pensar de Deus expressa na Bíblia, construímos uma arca de defesa para nós contra as dificuldades da vida, contra as catástrofes, contra os dilúvios, de modo que nada pode nos vencer. Confirme isto comigo em alguns versículos. Veja, por exemplo, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este século. Não padroniza a sua forma de pensar, sua forma de falar, sua forma de agir por este mundo, pela forma de pensar do mundo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Você se transforma, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você muda a mentalidade, você se transforma. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável, e isso está expresso na Bíblia, e se você molda a sua forma de pensar pela Bíblia Sagrada, então você se transforma. Você transforma o seu caráter. Você transforma o seu ser. Você é transformado.
E o resultado é que você vai experimentar a vida boa, perfeita e agradável que Deus tem para você. No Evangelho de João, capítulo 8, nos versículos 31 e 32, diz a palavra do Senhor: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Discípulo de Jesus é aquele que procura conhecer a palavra e nela permanece em fé. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, como funcionam as coisas, como funciona o mundo, como Deus funciona, como você funciona, e conhecendo, isso vai te trazer libertação. De quê? De tudo o que representa mal na sua vida. Este versículo 32 elegeu um presidente da República. Provérbios, capítulo 11, versículo 9, na parte B, diz assim: Mas os justos são libertados pelo conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento da palavra nos liberta. Então, quando nós mudamos a nossa forma de pensar, padronizada pelo mundo, para a forma de pensar de Deus, vamos experimentar uma vida boa, perfeita e agradável. Quando você pensa como a humanidade pensa, você está em Adão. Quando você pensa como Deus pensa, você está em Cristo Jesus. De modo que quando você constrói uma mentalidade com base na palavra de Deus, você está abrigado no Senhor Jesus. E nenhum mal pode tocar você, porque ninguém é maior que o Senhor Jesus. E assim como as águas do dilúvio não tocaram Noé, o mal não tocará você. Irmão, sua forma de pensar é sua fé. Sua fé é a forma de pensar que você tem. Sua mentalidade é a sua forma de crer, sua fé. E o Senhor Jesus nos diz em Marcos capítulo 11, versículo 22, tende a fé de Deus. Deus só age por fé. E a Bíblia diz que Abraão tinha a fé de Deus. E a carta aos Gálatas diz que a fé do salvo é a fé de Abraão, que, por sua vez, é a fé de Deus. Então, precisamos desta fé. Olha o que diz a carta aos Gálatas, no capítulo 3 da carta aos Gálatas, versículos 6 e 7. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quem são os filhos de Abraão? Os que são da fé que Abraão teve. Abraão creu em Deus, esse é o tipo da fé de Abraão. Outros têm fé na mídia, coitado desses. Outros têm fé no que diz um personagem importante aí do mundo, mas que não conhece Deus, um intelectual. Mas a palavra do Senhor nos diz que o que nos é imputado para a justiça
é a fé em Deus. É a fé em Deus. A fé de Abraão era mesmo a fé de Deus. E qual era a fé de Abraão, que é a fé que nós devemos ter? Abra, por favor, comigo, a sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 4, e vamos aprender da santa palavra do Senhor. Romanos, capítulo 4, versículos 13 a 17, diz assim: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Quando você crê, é justo que Deus lhe dê aquilo que você crê. Versículo 14. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira. Como assim? Você vai praticar os 10 mandamentos na base do seu esforço, você não consegue. E aí o que vem a suceder? A ira de Deus vem sobre você. E então vem a cobrança do Senhor sobre a sua vida. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Nós vivemos agora na era da graça e não na era da lei. E hoje se vê um monte de gente na internet querendo voltar para a lei. A lei é judaísmo, não é cristianismo. Essa é a razão, diz o versículo 16, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, qual foi o Deus que Abraão creu? Ele diz aqui que é o Deus que chamou a ele, a descendência dele, inclusive a mim e a você, para sermos pais de muitas nações. Como assim? Ganhando vidas e fazendo discípulos para Jesus. Você vai ganhando, constituindo discípulos, você está embaixo de uma autoridade espiritual. Chega um momento que você alcança uma nação mínima, segundo Isaías, capítulo 60, versículo 22, é composta de 1000 salvos. Então ali você ganhou legalidade para ser autoridade sobre aquele povo, e você então vai administrar aquele povo, aquela igreja para o Senhor. Então esse é o primeiro item da fé de Abraão. Por pai de muitas nações te constituí. Você crê que o Senhor já te constituiu sobre muitas nações? Está escrito. Essa é a fé de Abraão e é a fé que nós devemos ter. Se nós somos filhos da fé, na fé de Abraão, então é dessa fé que nós somos filhos e devemos praticar. Segundo item. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos. Deus dá vida aos mortos. Ressuscita mortos. Deus ressuscita sonhos. Seus sonhos estão mortos, Ele é poderoso para ressuscitá-los. Deus ressuscita o tipo de vida que um dia você usufruiu e por alguma razão perdeu. Deus te restitui e te dá muito mais. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Eu preciso
da minha casa própria, mas eu não tenho dinheiro, meu emprego. Deus, o teu Deus, ele chama a existência coisas que não existem. Precisamos exercitar a nossa fé nesse sentido. Essa é a mentalidade de Abraão e é essa mentalidade que devemos ter também. É assim que nós devemos crer. Veja ainda, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Uau! Você, meu irmão, que um dia decidiu viver para Deus e não mais para você, e recebeu a Jesus como seu Salvador e Senhor, então você, no instante da sua salvação, você recebeu a mente de Cristo. Agora, o que você precisa fazer? Agora que você já tem a mente de Cristo, você precisa desenvolvê-la. Como é que você vai desenvolver a mente de Cristo? Por meio de estudar, ouvir e meditar a palavra de Deus em oração. É dessa maneira. Quando você desenvolve a mente de Cristo em você, quando você forma uma mentalidade cristã madura, você construiu a Arca da Aliança. Você está abrigado na Arca da Aliança, então não haverá dilúvio. Então não haverá crise, por pior que seja, que sequer abale você, quanto mais vença você. Quanto tempo Noé levou construindo a arca? A Bíblia diz 120 anos. Isso significa que nós necessitamos de tempo para construir uma mentalidade madura com base na palavra de Deus. Mas para isso deveremos trabalhar diariamente. Diariamente com empenho, com dedicação. Dia após dia, anos a fio, lá estava Noé martelando a sua arca. E assim devemos proceder. As pessoas deveriam chamar para Noé de velho maluco. Até aquela época nunca havia chovido ainda sobre a terra. E Noé diz, olha, vai chover, vai vir um aguaceiro aí tremendo, e que a população da terra vai perecer. Então convertam-se ao Senhor. Decidam viver por fé em Deus e em amor por Deus e pelo seu semelhante. Mas eles chamavam certamente para Moisés, esse velho está maluco. Como que vai chover? Nunca choveu. Como que vai chover? Debochavam dele. Mas Noé ficou firme no seu propósito. E se você olhar o que diz o profeta Isaías, no capítulo 26, no versículo 3 do livro do profeta Isaías, veja o que diz a santa palavra do Senhor. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Assim se deu com Noé. Noé se manteve firme no propósito que Deus estabeleceu para ele, confiou permanentemente em Deus e Deus o manteve em paz, mesmo no meio de toda aquela grosseria contra ele. Quando, então, você pensa como a humanidade, você está fora da arca. Está fora da arca. Até que um dia, então, o dilúvio caiu.
e não escapou nenhum dos gozadores de Noé. Noé, porém, não somente escapou ele com toda a sua família, mas como também ficou para ele ficou com toda a terra, com tudo que a terra se contém. As pessoas dirão para você, crente doido, perdendo tempo na igreja, quando deveria estar gozando a vida conosco, bebendo, se divertindo. Mas um belo dia, forma de expressão, um belo dia, a casa cai. Um belo dia, chega a AIDS, chega o câncer, chega a ruína no casamento, chega a pobreza, chegam as desgraças e pegam em cheio aquele que faz gozação de você. Quanto a você, você escapa por causa da sua mentalidade moldada pela palavra do Senhor. Quem é que salva você das crises que atingem os outros? A sua fé. Quem poderá salvar você desta crise que graça sobre o mundo, desse vírus amaldiçoado? Quem poderá salvar? A sua fé na palavra de Deus. Sua forma de pensar moldada pela palavra de Deus. 1 João, capítulo 5, no versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quando você decide viver para Deus, e então você recebe Jesus como seu Salvador e Senhor, você recebe um novo nascimento, o nascimento espiritual. Quando você nasceu da sua mãe e do seu pai, recebeu vida humana. Quando você recebeu a Jesus, você recebe a vida divina. É um novo nascimento. É a vida espiritual que nasce em você. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você tem um potencial, por meio da sua fé, de vencer o mundo inteiro. Foi o que aconteceu com Noé. Por meio da fé, ele venceu o mundo inteiro. Amado, o Senhor Jesus repetiu muitas vezes, a tua fé te salvou. Você que está me ouvindo e ainda não recebeu a Jesus como Salvador e Senhor, o início do caminho para a saída da crise e ser abrigado na arca de Deus, da aliança com Deus, é você decidir viver para Deus e não para você e receber a Jesus como seu único Salvador e Senhor. E a partir daí, você procurar formar uma mentalidade com base na Bíblia Sagrada. Enquanto Noé estivesse na arca, ele estava livre do dilúvio. Se ele saísse da arca, cairia no dilúvio. Enquanto você confiar na palavra de Deus, que diz que Deus guarda você de todo mal, nenhum mal tocará em você, mas quando você fica com medo, você está dizendo que o seu Deus não é poderoso para lhe guardar, que o mal é mais poderoso que o seu Deus e pode tocar você. E o que vai acontecer? Então ele vai tocar, porque você não usou a sua fé para que a sua fé lhe salvasse. Então, haja com fé na palavra de Deus. Forme uma mentalidade, ouvindo, estudando diariamente a palavra de Deus,
de dia e de noite, medite de dia e de noite, tome um tempo diário para estudar e ouvir a palavra e passe o restante do dia meditando na palavra. Então, como disse Deus a Josué, capítulo 1, versículo 8, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. De modo que esse é o primeiro passo para vencer a crise e ficar livre dela para sempre. Formar uma mentalidade com base na palavra de Deus. Abrigue-se na arca, que é a palavra de Deus. Segundo passo para vencer a crise e ficar livre dela para sempre. Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor como prioridade da sua vida. Não em segundo lugar, não em terceiro lugar, mas como sua prioridade da vida. Ouça o que diz Gênesis, capítulo 6, versículo 22, diz assim: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Deus falou, Noé obedeceu, ele serviu a Deus. Veja ainda no capítulo 7, versículo 5, diz assim: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Então, assim precisamos servir a Deus. E isso deve ser nossa prioridade de vida. Ora, Noé necessitaria de alimento. Necessitou de alimento. Ele precisava ter uma fonte de alimento. Então, ele trabalhava só na arca? Não. Ele trabalhava na arca, mas deveria ter ali a sua lavoura, deveria ter ali as suas ovelhas, deveria ter ali o seu gado, e para seu sustento e da sua família. Então, mas qual era a prioridade dele? A construção da arca. Qual deve ser a sua prioridade? Deus e o seu reino. Servir ao Senhor como prioridade de vida. Agora, já que eu e você somos servos, qual é o serviço que Deus quer que façamos? Porque servo é o que serve. Servo é o que faz, realiza serviços. Então, qual é o serviço que Deus quer que façamos? No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, o Senhor Jesus nos diz: ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que Jesus estava nos dizendo? Este é o serviço que eu incumbo vocês. Você ganhe vida e batize, leve para batizar. E depois de batizado, você vai discipular. Vai ensinar a guardar. Do púlpito, eu ensino, meu irmão, você, deste vídeo, eu ensino você a conhecer. Mas ensinar a guardar é com acompanhamento pessoal. Quando dou acompanhamento pessoal aos meus discípulos, eu não estou só ensinando-os a conhecer, eu estou ensinando-os a guardar. Por isso somos uma igreja, a nossa Igreja Evangélica da Paz é uma igreja de discípulos. De discípulos. E se nós procedermos assim, o que acontece? Jesus diz: e eis que, ou seja, se vocês estiverem procedendo assim, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Para que ele vai estar conosco? Para nos proteger, para nos orientar, para nos guardar, para nos abençoar
para converter as pessoas para as quais pregamos, para firmar as pessoas que nós discipulamos, para nos abençoar com vida abundante. Mas veja bem, ele disse, eu só estarei com você se você estiver nessa obra de fazer discípulos. Essa obra de fazer discípulos envolve basicamente 5 serviços. Primeiro, interceder pelos perdidos. Primeiro você tem que tirar a alma da mão do diabo. A vida, a alma das pessoas está na mão de Satanás no mundo espiritual. Então você tem que ir lá por meio da oração. Segundo, evangelizar. Você vai pregar a palavra de Deus. Você intercedeu, agora você vai evangelizar. Uma vez que você ganhou, você vai batizar e discipular. Batizar, levar ao batismo, e você pessoalmente vai discipular. Quarto, você vai dar cobertura espiritual. Vai manter oração, aquele discípulo embaixo de oração. E quinto item do serviço, custear essa obra com dízimos e ofertas. Porque você está agregado a uma igreja, essa igreja precisa de um templo para se reunir, e num templo envolve multidões de despesas, quer com aluguel, com construção, com pagamento de luz, telefone, água, bancos, aparelhagem de som, aparelho de ar-condicionado e etc., etc., e também o custeio de obreiros em tempo integral e a expansão da obra. Então, esses 5 serviços são basicamente os serviços que nós temos a realizar para ganhar vidas e fazer discípulos para Jesus. Então, o segundo passo para vencer a crise e ficar livre dela para sempre é servir ao Senhor de todo o coração como prioridade de nossa vida. Terceiro passo, não temer a crise. Não tema. Pense. Por que motivo Deus mandou o dilúvio? Para salvar Noé daquela geração perversa. Ele mandou o dilúvio para salvar Noé daquela geração perversa e fazer de Noé rei absoluto sobre a terra. Por que motivo Deus mandou essa crise do vírus chinês? Para salvar você dos maus caminhos e fazer de você rei sobre as suas circunstâncias. Porque agora você começou a buscar a Deus de todo o coração, começou a orar, a estudar a palavra, a procurar ganhar vidas e fazer discípulos. Na crise você busca a Deus, na crise você larga os maus caminhos, você corrige sua vida diante de Deus, e Deus abençoa você, dando a você vitórias. Por isso, irmão, seja nesta crise ou em outra crise qualquer, quando chegarem as dificuldades, em vez de ficar com medo delas, saiba que Deus fez isso porque Deus quer fazer de você uma pessoa melhor e quer lhe dar vitória sobre suas dificuldades e estabelecer você no domínio sobre a terra. Veja o que diz sobre isso. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, diz a santa palavra de Deus: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Uau! Quem fica alegre
quando chega uma provação? Quem ficou alegre quando chegou o vírus Xing-Ling, que tomou conhecimento? E com aquela grande propaganda negativa da mídia, quem ficou alegre? Mas a palavra de Deus diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Por quê, irmão? Porque essa coisa vem para beneficiar você e não detonar você. É como eu sempre digo para os irmãos: Deus nos manda a bênção, mas quem embrulha é o diabo. Quando a bênção chega, ela chega embrulhada pelo diabo sob a forma de provação. Aí você vence a provação e Deus te dá a bênção. Então veja, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. A palavra provação significa teste. Sabendo que a provação da vossa fé, o teste da vossa fé, uma vez confirmada, uma vez que a sua fé é confirmada porque você se manteve firme até o fim, produz perseverança. Você já sabe que da outra vez, se você perseverar, você também vai vencer, vai receber bênção. Ora, a perseverança deve ter ação completa. O tempo que durar a provação, persevere na fé. Demorou um dia, persevere um dia. Demorou uma semana, persevere uma semana. Demorou um ano, persevere um ano na fé, confiando até o fim. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Isso é o que Deus quer de mim e de você. Que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deus quer o caráter de Cristo formado em nós. E então vem o teste para fortalecer a nossa fé e, por meio da fé, então, crescermos e tomarmos posse do caráter de Cristo. E andando no caráter de Cristo, as bênçãos chegam sobre nós. Você vê, pode ver no versículo 12 a seguir, Tiago 1,12. Bem-aventurado, mais que feliz, o homem que suporta com perseverança a provação. Por quê? Porque depois de ter sido aprovado, você foi testado na fé e se manteve em fé até o final, aí você então é aprovado. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Coroa é para rei. Você é aprovado, você é testado numa área da vida. Naquela área que você se manteve com fé, com confiança na vitória que Deus lhe prometeu, ali você vai reinar. Deus vai te dar uma coroa nessa área da vida. Você estará reinando sobre essa área da vida. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O que Deus está dizendo é que se você confia nele, é porque você o ama. Quem confia em Deus, ama a Deus. Não tema o mal, irmão. Não tema as dificuldades. Não tema as circunstâncias negativas. Como você viu neste texto de Tiago, elas vêm para o nosso bem, não para nos destruir. Se a maior catástrofe do mundo, o dilúvio, veio para abençoar a vida dos únicos salvos que existiam, pois do mesmo jeito, qualquer catástrofe que chega como essa que está aí, é para o nosso bem. Para o nosso bem. Os problemas vêm para salvar você das coisas erradas que você está fazendo e para consertar o seu caráter. E com o seu caráter consertado, Deus vai abençoar você com vitória sobre aquela dificuldade para sempre.
O problema estava em volta de Noé, mas não o atingia. O problema pode estar em volta de você, mas não causará dano ou prejuízo a você, e no final você o vencerá. Porém, se você ficar com medo, então você não poderá vencer. Mas se você não temer, mas confiar no Senhor e descansar na vitória que já foi conquistada para você na cruz do Calvário, então você receberá a coroa da vida, a vitória, o domínio naquela área. Em Lucas 10:19, o Senhor Jesus diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Qual é o poder do inimigo? Doenças, desgraças, dificuldades. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Você pode passar pelo vírus, ficar gripado com esse vírus, mas você será salvo. Você passará por ele, assim como Noé passou pelo dilúvio, e no final você será abençoado. Como Davi dizia, no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus está com você, irmão. Ele disse: não te deixarei, jamais te abandonarei. Todos se lançaram, por exemplo, para destruir Davi. Olha como aquele homem de Deus foi perseguido. Foi terrível a perseguição contra ele. Foi caçado. Teve até em certo momento que fugir para a terra dos inimigos. E ali os inimigos também queriam matá-lo. E por que Davi não foi vencido? Ele morreu de velhice. Mas ninguém conseguiu apanhá-lo para matá-lo. Por que Davi não foi vencido? Porque ele não tinha medo de nada. Ele confiava em Deus. Ele disse: não temerei mal algum, porque tu sempre estás comigo. Ou seja, a fé de Davi em Deus o salvou. Ele não temeu, mas confiou em Deus e foi salvo. O gigante veio contra ele para destruí-lo, e ele, com uma simples funda, venceu o gigante. E ele disse para o gigante: tu vens contra mim, com todos esses teus instrumentos de guerra, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, e ele já te entregou na minha mão. Aleluia! Você já recebeu a Jesus, querido? Então o Senhor está com você. Não tema as dificuldades. Elas vêm na sua vida para o seu bem, para moldar um caráter reto em você e não para destruí-lo. Alguns pensam: porque o Senhor não me livrou daquele mal que aconteceu na minha vida. Sabe por quê? Porque você ficou com medo. Ficou com medo, ficou preocupado, não confiou no Senhor. Deus está em volta dos que confiam nele. Deus funciona por meio da nossa fé. Quando você teme as dificuldades, você sai da arca e cai no dilúvio. Por isso não tema. Deus está com você. Ele é o Senhor de todas as circunstâncias. Ele disse: até um passarinho para cair depende da minha permissão. Jesus disse: até um cabelo das vossas cabeças para cair precisa da permissão do Pai. Deus detém nas suas mãos todas as circunstâncias. Então confie nele, não tema o mal,
tema a Deus, mas não o mal, porque Jesus é teu Senhor, o Pai Celestial é teu Pai de verdade, e Ele te ama com amor infinito. Não tema, terceiro passo. Quarto passo para vencer as crises e livrar-se delas para sempre. Recuse-se a olhar para o problema e olhe para o poder de Deus. Meu Deus, o que é que as pessoas estão fazendo hoje? Noé não olhou para a tempestade, estava lá fora, ele não olhou. Ele só foi olhar para ver se já havia terra à vista, e não para olhar para o problema. Ele abriu a janela para olhar para a solução e não para o problema. Então, recuse-se a olhar para o problema, olhe para o poder de Deus. Mas está todo mundo aí vidrado na Globo, no jornal da Globo, da CNN, da Band. E o que é que eles falam? Eles só falam desse vírus maldito, de manhã, de tarde e de noite. É pregação do diabo isso. É a pregação do medo. Não é a pregação da palavra da fé. Então, por isso, você fica ouvindo esse tipo de pregação, o medo entra no seu coração. Não olhe para o problema, olhe para o poder de Deus. Se você olhar para o tamanho do problema e se preocupar com isso, você não vai sair do problema. Ao contrário, o problema vai engolir você. Olha o caso de Pedro. O Senhor Jesus vinha andando sobre as águas e disse: eu também quero andar sobre as águas. E havia uma tempestade. E o Senhor disse: vem. E ele foi. Enquanto ele olhou para o Senhor, caminhou sobre as águas. Quando olhou para o tamanho das ondas, afundou. E foi o Senhor que o salvou, puxando do meio das ondas. Enquanto você olhar para Deus, que te protege, que te guarda, que te ama com amor infinito, que mandou o filho dele morrer no seu lugar, você está protegido. Mas quando você começar a olhar para o problema, ficar com medo do problema, você perdeu a proteção. Então, por isso, recuse-se a olhar para o problema e olhe para o poder de Deus, é o quarto passo. Eu vou lhe ensinar um princípio de vida. Aquilo que você contemplar terá poder sobre você. Repito, aquilo que você contemplar terá poder sobre você. O que é contemplar? É dedicar grande atenção além do necessário. Você dedica uma grande atenção além do necessário, aquilo tem poder sobre você. Foi assim que Deus atraiu Moisés. Ele colocou ali num outeiro, num monte, uma sarça pegando fogo sem se consumir. Essa sarça ardente no deserto é um arbusto tão seco que na hora que você risca um fósforo e encosta nele, o arbusto vira fogo no instante e se dissolve na sua frente. Mais rápido do que o fósforo se apaga na sua mão, se consome na sua mão. E quando Moisés viu aquilo, peraí, o que está acontecendo com aquela sarça que não se consome? Eu vou lá para ver aquilo. Deus, então, procurou chamar a atenção, fez com que Moisés contemplasse aquele arbusto. E ele foi até lá, e então Deus falou com ele e teve poder sobre a vida de Moisés. Você dá poder às dificuldades se você contempla a dificuldade. Se você fica pensando nela, gastando tempo, meditando e preocupado com elas. Elas vão se multiplicar e engolir você. Se você tem uma dificuldade, não pense na dificuldade. Pense na solução. E imagine a solução. E fique vidrado nessa nova visão.
Porque conforme o homem imagina em sua alma, assim ele é, diz Provérbios 23, versículo 7. Se uma águia vê uma serpente, ela jamais pousa no chão para lutar com a serpente. Ela sabe que se ela pousar e for lutar com a serpente vai vencê-la. Então, o que ela faz? Lá do alto, ela vê a serpente, e que tamanho ela enxerga a serpente? Como se fosse uma minhoca. Quando você olha com os olhos de Deus para os problemas, eles parecem pequenos para você. E aí você flecha em cima dele para vencê-lo. A águia flecha em cima da cobra e a apanha em suas potentes garras, sobe com ela, solta lá no alto, e elas caem sobre a rocha, as cobras caem sobre a rocha e são esmagadas. Dessa maneira, irmão, em vez de olhar para o problema, olhe para o poder de Deus e crie novas circunstâncias na sua imaginação. Veja o que Jacó fez. O sogro dele fez um acordo com ele. Muito bem, você quer ir embora, eu vou te liberar, mas desde que eu vou te dar ovelhas brancas, as malhadas, manchadas, pretas, salpicadas, que saírem do rebanho branco serão tuas. E ovelha branca só dá ovelha branca. Mas Jacó aceitou. E o que ele fez? Procurou imprimir na imaginação dele que os filhos que nasciam salpicados, malhados. Como ele fez isso? Colocou as ovelhas para beber em um certo bebedouro, e entre as ovelhas e ele colocou varas de álamo e varas que tinham manchas, e ele mesmo escorchou alguma daquelas varas para apresentar manchas, e assim ele enxergava as ovelhas como se elas fossem manchadas, salpicadas. E dessa maneira os filhos, quando nasciam manchados, salpicados, e ele enriqueceu dessa maneira. E esse mesmo poder está dentro de você. Então use a sua imaginação para enxergar a coisa boa. Para enxergar a coisa boa. O quarto passo para vencer as crises: recuse-se a olhar para o problema e olhe para o poder de Deus, que está em você e funciona por meio da sua fé. Quinto passo para vencer a crise e ficar livre dela para sempre: não fique com pensamentos negativos ou dúvida, mesmo que a dificuldade esteja demorando a dar o fora. Não fique com pensamentos negativos ou pecaminosos, porque muita gente, quando chega um problema e o problema está, Deus não está querendo me ajudar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cair mesmo no pecado. Veja o que aconteceu com Noé, capítulo 8 de Gênesis, versículos 6 e 7, diz assim: ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. Ele abriu não para olhar para a desgraça, mas para olhar para a solução. E soltou um corvo, o qual tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Noé, apesar de ser um homem justo diante de Deus, também cometia erros como qualquer um de nós. Davi foi o homem segundo o coração de Deus e cometeu erros até pior do que nós. Noé soltou a ave errada. O que fez o corvo? Ficou no vai e vem, voando em círculo, como faz todo urubu. E não trouxe bênção nenhuma. O que é que um urubu pensa ou busca voando em círculo? Busca carniça.
busca carne podre. Então, na hora da sua dificuldade, já passou 40 dias, 40 é um tempo de espera, é um tempo de preparação, e Deus não veio, e Deus não mandou a solução, aí você começa a pensar negativamente, você começa a entregar a sua mente ao pecado também, ou começa a cometer pecado porque a solução não chegou. É o corvo que você está soltando, e o corvo só corre atrás de carne podre. E só vai arrumar problema para você. Então esse é o corvo. Enquanto você ficar com pensamentos negativos e de vez em quando ser assaltado pela dúvida e com pensamentos pecaminosos, você não vai sair do problema, não. Não vai sair. Quando você estiver com pensamento negativo, para esta situação que eu estou pensando não tem jeito. Para esta crise não tem jeito. Olha o que está acontecendo. Há crentes colocando vídeos. Olha como não sei quem morreu estribuchando. Ele era crente, o que morreu estribuchando? Duvido que era. Não era, tenho certeza que não era. Eu vou fracassar mesmo. Bom, se você pensa assim, você tem razão. Vai fracassar mesmo. Porque o Senhor vai dizer, faça-se conforme a tua fé. Irmão, pensar assim é falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus e obter o favor de Deus. Se o Pai deu seu próprio filho para morrer por você, o que ele não vai fazer por você? Me diga. Lança fora, meu irmão, pensamentos negativos, pensamentos de dúvidas, pensamentos de ansiedade, de preocupação, pensamentos pecaminosos. Você não vencerá assim. Ao contrário, o que você vai fazer é permanecer na fé. Permanecer na fé. Qual é o quinto passo para vencer a crise? Não fique preocupado com pensamentos negativos, nem com pensamentos pecaminosos, porque assim você perpetuará a crise e a multiplicará. Sexto passo para vencer a crise e livrar-se dela para sempre. Libere o Espírito Santo por meio da oração. Noé fez isso? Fez. Gênesis 8, versículos 8 ao 11. Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando aonde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Aleluia. Quem é o único, irmão, que pode te salvar? Jesus. Quem é o único que pode dar completa solução para os problemas da sua vida? Completa proteção. Completa provisão. Quem é? É o Senhor Jesus. E como o Senhor Jesus age em nós? Por meio do seu Espírito Santo. O Espírito Santo é simbolizado na Bíblia por uma pomba. Quando Noé soltou a pomba, eles tinham agora soltado a ave certa. Não o corvo, mas agora a pomba. Portanto, se você não liberar o Espírito Santo, não haverá solução para você.
porque você não liberou o único que pode salvar você. Como você libera o Espírito Santo? Por meio da oração, por meio do louvor, por meio do jejum. Louvor é uma oração cantada. Os antigos diziam, bisorat qui bene cantat, ora 2 vezes aquele que canta bem. Então, por meio da oração, do louvor e do jejum, você libera o Espírito Santo. Você desativa a carne dentro de você e assim o Espírito Santo fica livre para operar em você e através de você. Então, fique certo de uma coisa. Se você não orar, você não vencerá. Em Isaías capítulo 12, Deus falando pela boca do profeta Isaías, diz, vós tirareis com alegria águas da fonte da salvação. A fonte da salvação. Você vai tirar. É o esforço da oração. É o empenho na oração, a dedicação na oração. Noé orou por 7 dias. 7 é o número da coisa completa. Isso significa que Noé orou muito. Orou tudo que tinha que orar. Não uma oração preguiçosa ou negligente. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte, disse Deus pela boca do profeta Jeremias, capítulo 29, versículos 13 e 14. Deus disse a Josué, quando ele entrava para conquistar a terra de Canaã, o lugar em que pisar a planta de vossos pés vou-lo tenho dado. Pôr os pés significa crer. Você põe os pés, você conquista aquilo que você crê. Se você ora, mesmo que você ore muito como Noé, você também poderá não crer. Aí a pomba volta sem a bênção. A primeira pomba voltou sem a bênção, mas Noé não desistiu. Ele continuou orando, continuou perseverando em oração. E aí soltou a segunda pomba. Significa perseverança na oração. Irmão, se você insiste, Deus dá fé a você. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E você alcança a bênção. É preciso guerra de oração. A segunda pomba voltou para Noé com a boa nova de que já havia terra à vista. Terra é um símbolo de bênção. A oração da fé conquista. O Senhor Jesus disse em Mateus, capítulo 21, versículo 22, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Você acredita nisso, irmão? A pomba voltou trazendo um ramo de oliveira no bico. O ramo de oliveira passou a ser o símbolo histórico da boa notícia, o símbolo histórico da boa nova da salvação, um símbolo da paz. Olha, o problema passou, Noé. Pode ficar em paz. Era o Espírito Santo dizendo, terra à vista, Noé, solução à vista. A partir de agora, paz para ti, Noé. Você ora, você solta o pombo da oração e o Espírito é liberado para trazer a bênção para você. Mas sem oração, o Espírito não vai trazer a bênção. Você pode verificar em sua própria experiência espiritual que você medita na palavra de Deus com empenho, mas algumas vezes você sente dificuldade em crer. Por mais que você medite na palavra de Deus, você sente dificuldade em crer. E aí é que entra a oração. É aí que a oração vem em seu socorro, para liberar o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai lhe dar luz para você crer. O Espírito de Deus. Qual é mesmo o 6º passo para vencer a crise?
libere o Espírito Santo por meio da oração fervorosa. 7º passo, são 8 passos, estamos chegando ao final. 7º passo para vencer a crise e livrar-se dela para sempre. Fale a linguagem do reino de Deus. A Bíblia diz que Noé foi pregador da justiça. Noé pregava a justiça. O que Noé pregava? Decidam viver para Deus e Ele abençoará vocês com todas as bênçãos dEle. Decidam confiar em Deus e por justiça Deus terá que cumprir a palavra dEle que você confiou. Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ou seja, Noé pregou a justiça, ele falava a linguagem do reino de Deus. Ele não vivia espalhando fake news, ele não vivia espalhando mentiras, ele não vivia falando das coisas negativas. Olha o que o vírus Xing Ling está fazendo, e fez isso. Ele não vivia fazendo isso. Ele pregava a justiça de Deus. Pregue a justiça de Deus. Você chegou no supermercado, aí alguém que está no isolamento quer falar com alguém, procura você, chega no lado, poxa, esse vírus, hein, está matando tanta gente. Aproveite o ensejo, meu amigo, a mim ele não vai matar, porque eu sou protegido, eu tenho um antivírus. Onde é que eu consigo esse antivírus? Pregue a justiça para ele. Pregue a palavra de Deus. Convide-o para ir para a sua célula, para seu grupo de discípulos. Vá buscá-lo para ir lá. Aproveite, fale a linguagem do reino de Deus, que é uma linguagem positiva, é uma linguagem de otimismo, é uma linguagem de fé e de esperança, e não linguagem de derrota, de fracasso, ou de ruína, ou de vírus. 7º passo para vencer a crise e livrar-se dela: fale a linguagem do reino de Deus. 8º e último passo para vencer a crise e ficar livre dela para sempre: viva de acordo com a sua nova mentalidade. Veja a mentalidade que agora Noé possuía. Gênesis, capítulo 8, versículos 20 a 22, diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Olha o que diz o texto: o Senhor aspirou o suave cheiro. O suave cheiro de quê? Do sacrifício. Que sacrifício Noé fez? Noé, não esqueça, estava chegando numa terra que não tinha mais nada vivo. Nada vivo. Árvores, ainda existia a oliveira viva, mas não tinha mais fruto. Ele não tinha alimento. E o que então sucedeu? Ele pegou o resto de animais limpos que ele tinha para sua alimentação, não dos casais de animais que ele levou na arca, mas dos alimentos dos animais que ele levou para a alimentação. E o que ele fez com eles? Ofereceu a Deus. Por quê?
Porque agora ele não estava confiando no que ele via, ele não estava confiando nos alimentos, ele estava confiando na provisão de Deus, que Deus era poderoso agora para lhe dar completa provisão em qualquer situação que ele estivesse. Irmão, ganhe essa mentalidade. Ganhe essa mentalidade. Mentalidade de sacrificar a Deus, porque o sacrifício, como diz um grande homem de Deus, o pastor Cote, é o maior princípio bíblico de conquista, o sacrifício. Fique com Deus, fique com esta palavra, retorne para estudá-la 2, 3, 4, 5 vezes e ande nesses princípios e você será invencível desde agora e para sempre. Eu te abençoo com a proteção do Todo-Poderoso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. O link para o e-book Orientações Bíblicas Básicas está na descrição deste vídeo. Acesse e tenha uma ótima ferramenta para o fortalecimento na fé e no conhecimento das Sagradas Escrituras.